Poderosamente, acho que não quero, deixou de receber. Eu fiquei maravilhada com eles aí falando, que a gente foi muito profunda, né? Que a morte nos separa. Jesus de Nazaré. Deus abençoe o departamento infantil, Deus abençoe, todos amam até o infinito. Amém. Nossas crianças é uma bênção. Eu confesso que eu queria nessa noite ouvir um filho, né? E mudar esse protocolo. Botar um filho para pregar aí, para falar das mães, o que aprende com as mães, né? O que é bom na vida das mães, o que é ruim na vida das mães. Eu confesso que eu queria nessa noite ouvir, né? Quem sabe o João, o Tiago aí, o filho da irmã Márcia, que eu tenho certeza que teria muita coisa para a gente aprender nessa noite com os filhos também. Mas é nos dado essa oportunidade e com muito temor e temor, nós assumimos essa figura para trazer uma palavra de Deus para os nossos corações. Nós estamos nas quartas-feiras numa campanha Mulheres que Inspiram. E cada quarta-feira tem vindo uma irmã para falar de uma mulher da Bíblia. Mas não é assim que o Senhor nos orientou a fazer esse trabalho, junto com a equipe toda da congregação. O Senhor me fez lembrar de Débora, né? E esse texto tem estado no meu coração durante muitos dias. E esses dias nós temos lido Juízes. E o mais gostoso quando a gente pega para ler a Bíblia, que toda vez que você lê de novo o capítulo, salta nos seus olhos alguma coisa que os seus olhos não conseguiam ver quando você leu. E o Cântico de Débora e Juízes 4 foi isso para mim esses dias. Eu vi coisas que eu não consegui enxergar quando eu fiz a primeira leitura, quando eu fiz a segunda leitura, e agora na terceira leitura, que meus olhos assim abriram e eu achei assim coisa gloriosa quando o Senhor está conosco. E essa mulher, para a gente poder entender um pouco, era uma mulher simples, mas uma mulher instruída. Ela era casada, Débora era casada. O texto está falando de Israel, mas eu já vou explicar sobre Israel. Débora era casada, mas Débora tinha um ofício, ela era juíza. E diz a história que ela, todos que vinham até ela sempre tinha uma palavra de orientação, uma palavra da parte de Deus, né, para aquelas pessoas. Mas também, ao mesmo tempo, tinha uma outra mulher também, casada, muito bem casada, e tinha o dom de trabalhar com tendas. Uma estava nas palmeiras, trabalhando para o Senhor, e a outra estava dentro das tendas, também trabalhando. Só que o texto vai dizer que o Senhor chama Jael de bendita. Deus não chama Débora, Deus chama Jael. E pesquisando a gente vai ver que na Bíblia Deus só chamou duas mulheres de bendita. Jael e depois Maria, que está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 28, se não me falha a memória, que o Senhor também chama Maria, a mãe de Jesus, de bendita. Então, as duas mulheres, se você for ler a Bíblia, pesquisar, você vai ver que só duas mulheres a Bíblia chama de bendita. E o que é ser bendita? Bendita é ser abençoada, bendita é ser louvada, bendita é ser uma pessoa próspera, é uma pessoa que tem uma dádiva da parte de Deus. E aí a gente pergunta, mas por que o texto faz menção que Jael era bendita e não Débora? Porque Débora ouviu uma orientação da parte de Deus e chama Baraque. Baraque, pode ir que Deus vai dar vitória. E Baraque temeroso, e eu concordo até com Baraque de ter medo, porque no final das contas eram 10 mil homens que estavam subindo para tomar Israel, com seus carros e cavaleiros. Os militares aí da noite podem pensar num exército bem poderoso. É o exército do rei Jabim. E quem estava na frente era o comandante, né? Cícera. Era um exército poderoso, mas se nós formos lá em Juízes capítulo 4, onde está a nossa leitura, no versículo 2 assim, e vendeu-os o Senhor na mão de Jabim. Em outras traduções diz que o Senhor entregou Israel
na mão de Jabim. Quem era Jabim? Jabim era um rei de Canaã, um rei poderoso, que tinha sobre o seu comando um exército de 10.000 homens. Diz o texto que Deus colocou na mão do rei Jabim todo Israel. Pergunta para mim, por quê? Pergunta para mim, por quê? Quando Josué termina o seu capítulo 24 de Josué, e que ele termina assim, ó: porém eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Nesse período, Josué morre primeiro Jabim, e Israel começa a ir por caminhos que não louvam o Senhor. O caminho da idolatria. E tem uma coisa que Deus não se agrada, é a idolatria. Deus, ele não divide a glória dele, o trono dele no nosso coração com ninguém. Isso entristeceu o Senhor, a idolatria de Israel. Entristeceu o Senhor. E o Senhor, por conta da idolatria, pega e entrega todo o povo de Israel nas mãos do rei. Para quê? Para oprimir o povo. Para o povo se lembrar de Deus. Para o povo deixar de adorar outros deuses e servir ao Senhor. Todas as vezes que a nação de Israel ia por um caminho que Deus não se agradava, Deus apertava o povo voltar para o centro da vontade de Deus. Pastor Alessandra, Deus é um Deus ruim? Não! Deus, ele nos ama e não quer que eu e você percamos a nossa salvação. Então, era assim no tempo antigo e é assim hoje. Não mudou. Deus me ama e Deus te ama. E às vezes as provações chegam para a gente assim se despertar e voltar para o centro da vontade de Deus. Mas nessa noite eu estou feliz porque eu creio que tem uma igreja nesse lugar, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, que está no centro da vontade de Deus. E diz o texto que Deus dá. Mais abaixo nós vamos ver que foram 20 anos que o povo foi oprimido. Está lá no versículo 3 de Juízes 4. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Deus não tem isso para mim, e Deus não tem isso para você. O que Deus tem para mim e para você é uma fidelidade a ponto de tudo estar ruim, mas a bênção do Senhor está na minha casa, está na tua casa, está na minha família, está na sua família. Nós estamos vendo o que está acontecendo no sul. Nada é por acaso, irmãos. Deus está no controle de todas as coisas. Uma coisa eu sei, Deus sabe como trabalhar. E é nesses momentos que as pessoas se despertam. Existe alguém que domina tudo. Existe alguém que está no controle de tudo. Existe alguém, e esse alguém quer ser adorado. Eu e você nascemos para adorar o Senhor dos senhores. O meu dinheiro não adora o Senhor. A minha casa não adora o Senhor. Os meus bens materiais não adoram o Senhor. Mas a minha vida adora o Senhor. Deus chamou como adorador. E o adorador exala a adoração em todos os momentos da sua vida. Ou no momento das adversidades, ou nos momentos de alegria, no momento de luto, seja qual for o momento, o adorador exala a adoração. O adorador não exala questionamentos, mas ele exala a adoração. Então o povo estava sendo oprimido porque o povo saiu da rota, saiu dos trilhos. Então Deus permitiu. Mas existia alguém que estava ali na torre, orando. Sempre tem alguém que está na torre. Sempre tem alguém que está na brecha. Deixa eu te dizer, talvez você seja alguém que esteja na brecha. Eu preciso estar na brecha por alguém. Talvez você, mulher, que está na brecha por toda a sua família. Mas deixa eu te dizer, o Senhor já veio com vitória para a tua vida. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele ouve a oração. E a seu tempo Ele responde. Diz a história que Deus escuta dizer
que vai subir um exército para destruir todo Israel, para dominar de vez. E ela recebe uma mensagem da parte de Deus. Está lá no verso 7. Juízes 4, verso 7. Onde ela diz para o líder Baraque: e atrairei a ti para viver de Quizon. A Cícera é o capitão, né, do exército de Jabé, com os seus carros e com a sua multidão. Olha o finalzinho. E o darei na tua mão. E o darei na tua mão. Deus disse para Débora que daria na mão de Baraque um exército de 10.000 homens, com carros de ferro. Quando Débora manda chamar Baraque para dizer o que Deus tinha dado ordem para fazer, Baraque tem. E diz: não, eu só vou se você for. Se você for comigo, eu vou. E aí me chama a atenção. Essa mulher, ela não foi preparada para a guerra. Ela foi preparada para ser juíza. O ofício dela era de ser juíza. Dona de casa, de repente sabia fazer um pisado muito bem. De repente organizava a casa muito bem. Mas Deus não chamou ela para ir para a guerra. Deus chamou ela para ser juíza. Mas quando Baraque diz para ela: eu só vou se você for, com medo, ou talvez não tinha o grau de fé que aquela mulher tinha, ela confiava em quem tinha falado com ela que a promessa era de vitória. Quando a gente conhece a voz do nosso Deus, e Deus diz pra gente no meio dos vendavais da vida que Ele é conosco e vai nos dar vitória, enche dentro da gente uma fé, um ânimo, que a gente não olha para os lados, a gente só vai para frente, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aí alguém diz: não vai dar certo, não tem dinheiro, não vai acontecer, mas você está ouvindo aqui a palavra da parte de Deus que disse para você: vai que eu sou contigo, vai dar certo, eu vou abrir as portas. Ai, irmãos, coisa linda quando a gente tem essa intimidade de ouvir a voz de Deus. A Débora não foi preparada para a guerra, mas ela diz assim: eu vou. Mas eu vou te dizer uma coisa, essa vitória, essa honra não vai ser para você. Essa honra vai ser para a mulher. E aí, pesquisando, muitos dos estudadores vão dizer que o capítulo 4 e o capítulo 5 de Juízes é os capítulos das mulheres. Ou seja, ela não foi preparada para a guerra, mas ela foi. Aí eu fico pensando, a roupa que essa mulher usou para descer para a guerra. Como ela desceu para a guerra? Mesmo sabendo que o povo de Israel, até hoje, tanto mulheres como crianças, são preparados para a peleja. Guerrear mesmo, para defender a sua nação. Até hoje. Os brasileiros não, os brasileiros que é uma bênção, ninguém quer saber nada disso, aqui é um país de paz, não vai ter guerra nunca. Mas Israel, até hoje, a nação israelita, preparam as mulheres, as crianças para se defenderem de qualquer ataque. Mesmo essa mulher sendo preparada de alguma forma, ela desce para guerrear. Quando ela desce para guerrear, ela desce confiante, com fé. Nessa noite, deixe o Espírito Santo de Deus aumentar a sua fé. Vou repetir. Deixa o Espírito Santo de Deus aumentar a sua fé. Mesmo que seja do tamanho de um grãozinho de mostarda, vai ser o suficiente para você viver um sobrenatural. Você crê nisso? Diga amém. Amém. E essa mulher desce e diz que se cumpre o que o Senhor diz. Deus dá o exército. Só que Cícera, o grande capitão, foge, corre. Isso que ele corre, ele entra dentro de uma casa. Casa da nossa amiga Israel, no capítulo 5, no Cântico de Débora. Só o que me chama a atenção, que Israel não precisava ter guerreado. Israel não precisava ter matado Cícera, porque Israel estava com a sua casa e com a sua família protegida. Vamos lá, capítulo 4, versículo 17.
4:17 de Juízes diz assim: porém Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber. Ela era queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, o queneu. Havia um tratado de paz com aquela família. Aquela nação, aquele exército ia destruir o povo de Israel, mas não ia mexer com Israel. Não ia mexer com a família de Israel, porque havia um tratado. Lembra de Raabe, quando fez um acordo e o povo de Israel entrou, o exército de Israel entrou na cidade de Jericó, invadiu tudo, mas na casa de Raabe não entrou, porque havia uma aliança, havia um tratado. Aqui, como diz, havia paz entre eles, está dizendo que havia um tratado, um acordo. Olha, nós não vamos mexer com a sua família. Mas mesmo com esse tratado, Jael olha e se compadece da situação que Israel vivia, que era uma situação de oprimição, de dor. E eu quero entender, o texto não diz, mas eu quero entender que a mesma voz que Débora ouviu, Jael também ouviu. Diz a história de Jael pega, bota ele para dentro da tenda. Ele pede água, ela dá leite morno para ele. Ela acalma ele. E além de acalmar, falou para ele: vem aqui, se esconde aqui. E ele ouviu e acreditou porque existia esse tratado de paz. Eles não eram inimigos. Porque quando você é inimigo, não vou entrar aqui não, porque ele está no inimigo. No caso, Jael não era inimigo. E ele deita, se esconde. E ela usa a arma que era dela do dia a dia. Ela usa o talento diário dela. Ela fazia tendas. Então ela sabia trabalhar com estaca. Ela sabia trabalhar com martelo. Ela tinha força o suficiente para fazer aquele serviço que ela já estava com habilidade para fazer. Então, outro ponto aqui. Qual é a sua habilidade? É a oração? É nessa área que Deus vai te usar. Qual é a sua habilidade? É trabalhar dentro da casa do Senhor. É nessa área que Deus vai te usar. Qual é a tua habilidade? Eu tenho facilidade de ensinar. É nessa área que Deus vai te usar. Use o talento que Deus já colocou nas tuas mãos para você fazer, mulher. Em nome de Deus. Porque o seu talento na casa do Senhor é coisa importantíssima. E aqui Jael nos mostra uma pessoa fiel. Fidelidade. Eu sei que a nossa fidelidade às vezes para com Deus ela oscila, né? Ainda mais quando vem gente de Cristo. Será que Deus está comigo mesmo? Será que eu não estou sozinho nessa guerra? Essa mulher aqui, ela demonstrou fidelidade. Então nessa noite, recebe de Deus uma porção de fidelidade. Quando os dias ruins vierem, lembra-se que o teu Deus já te deu muitas vitórias. Quando é o dia mau, o dia ruim, lembra-se de quantas coisas Ele já viu e você passou. Quantos livramentos Ele já te ofereceu. Muitas das vezes nós nos esquecemos, irmãos, das bênçãos que o Senhor nos concede. Deixa eu vos dizer, cada manhã é uma manhã de bênção. Cada manhã é uma manhã de bênção. Cada anoitecer e tardecer é uma tarde de vitória, porque nós estamos de pé. Aleluia! É motivo para sermos gratos. Se alguém estivesse aqui, ela ia falar, hoje em dia é de gratidão, 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 gratidão. Aí a gente pensa assim, essa irmã não está muito bem não. Essa irmã está certíssima. Ela está ligada no céu. Porque se eu levanto, é gratidão. Se eu me assento para tomar meu café, é gratidão. Se eu tenho uma roupa para colocar, é gratidão. Se eu tenho uma cama para descansar depois do café, é gratidão. Se eu tenho emprego, é gratidão. Tudo é o Senhor na nossa vida. O que você tem não é mérito seu. As portas abertas para você não é mérito seu. É o Senhor que vai na tua frente e abre e você passa. E o nome dele é glorificado. Nós temos que entender isso. Porque também, se Deus não quiser abrir, não tem pecado. Se Deus quiser te colocar na mão de alguém, não tem quem te tire.
Então a humanidade tem que entender que o nosso Deus ele é soberano em todas as coisas. Então essa mulher não precisava guerrear. Ela não precisava ter arrumado, vamos dizer assim, uma palavra bem enxuta, problema com ninguém, porque ela estava guardada. Mas ela tinha fidelidade. E quando a oportunidade chegou, ela não pensou duas vezes. A estada que ela prendia as tendas, ela enfiou, ela cravou na cabeça do inimigo. Nessa noite eu vim trazer uma palavra de Deus para a tua vida. Mulheres simples que estão dentro de casa. Às vezes, nossos filhos até nos chamam já de ultrapassados, né? A senhora não sabe mexer nesse celular, a senhora não sabe fazer isso. Mas deixa eu te dizer, a tua oração, o teu jejum, a tua palavra, quando seu filho sai de casa, diz assim, vai em paz, meu filho. Quando ele mandar mensagem, mãe, estou voltando, vem em paz, meu filho. Porque a tua palavra tem poder. Ele vai em paz e ele vai voltar em paz, porque a tua palavra profetizou. Aleluia. Cuidado quando você abre a sua boca, principalmente as mães, e pronuncia alguma palavra que não é bom. Pastor Alessandra, porque o adversário pega essa palavra no mundo espiritual e isso executa. Pastor Alessandra, eu fiquei nervosa. Aí eu falei, pede perdão ao Senhor e quando estiver nervosa, chama ele de abençoado. Abençoada, né? Pastorzinho da minha vida, levita da missionária. Aleluia. Profetiza uma palavra de vitória para esse menino, para essa menina. E o tempo vai passar e você vai ver verdadeiramente. É tudo aquilo que eu profetizei na vida do meu filho. Mas às vezes a gente vê mães, às vezes nervosas, porque a mãe ela cumpre vários papéis. O pastor deu aqui um salmo muito lindo e diz que ela está à roda da mesa dos 4 lados, 4 funções diferentes. Ela faz um monte de coisa ao mesmo tempo, na mesma hora, e ela tem que ter sabedoria para tomar conta de tudo, que no final fica na conta dela. Essa mãe não viu isso não. Cadê a mãe desse menino? Cadê a mãe dessa menina que não viu isso? Tudo cai na conta da mãe. Mas é um dom que Deus deu para as mães, para as mulheres tomar conta. Ver um monte de coisa ao mesmo tempo, elas conseguem dar conta disso. Então, nós vamos ver que a mãe ela tem várias funções, e nessas muitas funções às vezes fica nervosa, fica agitada. Eu tenho aprendido algo nesses últimos dias. Eu faço uma coisa de cada vez. E agora não é mais no tempo de ninguém, no meu tempo. Dá para fazer comida hoje? Vamos comer bem. Se não deu, vamos lanchar. E assim a gente vai indo, o nome do Senhor vai ser glorificado. Sabe por quê? A gente tem que saber qual é as pontas dessa mesa que a gente não pode deixar brecha. Aleluia. Tem pontas dessa mesa que não pode ter brecha. Você tem que fechar, você tem que estar ali. Quer ver uma? Você tem que ser amiga dessa menina, tem que estar perto dela, tem que estar perto desse menino, porque alguém pode se chegar e ensinar a coisa errada. Mas se você estiver lá, o adversário não entra. O adversário não faz fuaça. Mas muitas das vezes nós temos muitas atividades. E às vezes é o que é para a gente estar ali focado. A gente deixa passar. Mas que nessa noite o Senhor nos dê sabedoria. Que o Senhor aumente a nossa fé. Que o Senhor nos dê fidelidade. Porque se não sendo tão fiel para com Deus, diz a palavra do Senhor, que o Senhor permanece fiel, imagine se nós formos fiéis. É como você dobrar os seus joelhos, Sâmia, e Deus dá resposta na hora. O versículo diz assim: mesmo quando somos infiéis, Deus permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Agora imagine se nós formos fiéis. Aquele servo fiel ao Senhor em todas as áreas da nossa vida. Você vai dobrar o joelho e a resposta vai descer. Lembra de Daniel? Olha, Daniel, desde a vez que você começou a orar, eu já vi com a resposta. Mas lá no céu teve uma guerra e foi impedido de descer. Mas Deus deu ordem a mais um. Esse um desceu, a guerra e eu estou aqui porque eu vim por causa das tuas palavras. Você sabe o que é isso? É respaldo do céu. Você orar e vai chorar. Pode ir que eu vou contigo.
Débora diz para Baraque descer, que eu vou dar todo o exército na mão de Israel. E Deus deu, porque uma mulher que estava dentro de casa se compadeceu do sofrimento do outro. E aqui eu quero finalizar. Irmãos, como família em Cristo, nós temos que ter essa empatia. A palavra que agora todo mundo está usando, né? Essa empatia. O que é isso, pastor? De sofrer com os que sofrem. De se preocupar com aquele que está mal. Às vezes a gente só quer, desculpa a palavra, olhar só para o nosso umbigo. Ah, eu estou bem, minha casa está bem, minha família está bem, então não importa. Não, irmão, chegou uma notícia, vai orar. Se pode fazer mais do que oração, contribuir e ajudar, vai contribuir, vai ajudar. Se oferece. Vai lá dar um abraço, manda um oi, pergunta como está. Posso te ajudar em alguma coisa? Às vezes a gente pensa que essa missão é só do pastor, por líder do evangelismo. Não, nós somos uma grande família. A família que vai morar no céu. Quando um perde, todo mundo perde. Quando um ganha, todo mundo ganha. Foi o que aconteceu com essa mulher de Israel. A história não diz que Débora e Israel eram amigas, que elas faziam encontros de mulheres juntas, ou que elas iam juntas para o círculo de oração. A história não diz. A história diz que uma era de um ofício, a outra era de outro ofício, mas ela provavelmente sabia o que estava acontecendo com o povo de Israel. E ela, mesmo não precisando guerrear, ela guerreia. E quando Baraque desce procurando, né, o capitão ali, o Cícera, ela vai chamar ele e mostra. E aí se cumpre a palavra que Débora profetizou. Olha aí o poder da palavra. Deus não tinha dito para ela, lá no pé do rio, no verso 7, que seria dado na mão de uma mulher. Deus disse que daria na mão, né? Falar. E o darei na tua mão, na mão de Baraque. Só que Débora usa a palavra dela. Olha, essa honra não vai ser para ti, vai ser na mão de uma mulher. Então, o poder da palavra, ela profetiza e acontece. Deixa eu te dizer, uma mulher de fé, que tem intimidade com Deus, ela abre a boca e o negócio acontece. Vou repetir, uma mulher de fé, que tem intimidade com Deus, ela abre a boca e a coisa acontece. Mas acontece para o bem de todos, irmãos. Para a vitória de todos. E diz a história que foi uma festa, porque o inimigo que oprimia Israel durante anos passou a não oprimir mais. Primeiro, porque o povo voltou a orar, buscar a Deus, e Deus reverteu a situação. E aí, Débora escreve esse cântico lindo, né? E aí eu queria nessa noite perguntar para os irmãos, para a igreja, não precisa me responder. É melhor fazer um cântico de vitória ou um cântico de pranto? É melhor fazer um cântico de vitória ou um cântico de pranto? Esse cântico aqui é um cântico de vitória. Duas mulheres se unem a favor de uma nação. E duas mulheres separadas por Deus, escolhidas por Deus na hora certa, na brecha certa, são usadas para dar vitória a uma nação inteira. Agora, se essas mulheres não tivessem se unido, se essas mulheres não tivessem visto a necessidade de uma da outra, talvez o cântico seria de pranto. Se de repente Israel pensasse assim, eu não tenho nada a ver com isso, meu marido já tem tratado de paz com Cícera, deixa eles entrar e fazer a ruaça que eles quiserem, porque na minha casa não vai entrar. Não, ela não pensou dessa maneira. Ela pensou no coletivo. Ela pensou na nação. Olha a diferença que uma pessoa posicionada pode fazer dentro de uma família, dentro de um bairro, dentro de um estado e dentro de uma nação, um país. Que a gente possa entender que unidos nós somos muito mais fortes. E para ser unidos, nós não precisamos estar dentro da casa de ninguém.
Nós não precisamos ser igual a ninguém. Cada um no seu ofício. Cada um fazendo o que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Mas fazendo com excelência, sabedoria, com muita fé e humildade. Porque o Senhor vem com vitória para todos nós. Aí não celebra só uma família, mas celebra uma nação. Aleluia. E nessa noite, Deus possa despertar na minha vida e na sua vida esse sentimento de coletivo. Se um está mal, todos estão mal. Se um está bem, todos estão bem. Para que a promessa de Deus chegue nas nossas vidas e quem sabe, né? Lá nos livros de Deus, não abre-se uma exceção. Porque aqui nós vamos ver apenas 2 mulheres sendo chamadas de bendita, né? Bendita seja sobre as mulheres Jael. Lucas capítulo 1, versículo 28. Já estou finalizando. Lucas 1, versículo 28. Está na tela. E vindo o anjo até ela, disse: salve a agraciada. Em outras traduções, salve, bendita é o Senhor. Né? Está lá embaixo. Bendita és tu entre as mulheres. Bendita és tu entre as mulheres. Então essas 2 mulheres foram chamadas de bendita na palavra do Senhor. Ou seja, louvada, abençoada. E nessa noite, na unidade que o céu me dá, eu quero dizer que as mulheres dessa casa são abençoadas. Aleluia. São benditas. E os homens dessa casa são abençoados. São benditos. E as crianças dessa casa são abençoadas. Aqui eu estou mais, ó. Lindo, bonito, para a glória de Jesus. E os jovens dessa casa são abençoados com toda sorte de bênção. Então, em nome de Jesus, eu te convido nessa noite a ficar de pé. E eu encerro a minha participação